Vamos lá então, dando continuidade no segundo capítulo, ativando o metabolismo. Quando o meu corpo está inflamado, né? O metabolismo, ele entra num processo de modo econômico. Ele desacelera. Ele entende que está acontecendo algo no organismo e ele precisa se proteger. Então ele começa a guardar energia, começa a fazer reserva, né? E muitas das vezes a gente não gosta dessas reservas. Então a gente começa a ganhar peso, aí a gente depois começa a ficar inchado além do peso, a gente começa a ficar fraco, a gente começa a ficar com falta de sono, tem gente que começa a ficar com dor nas articulações, tem gente que começa a ficar com névoa mental, né? Então, o que acontece? Danifica a nossa mitocôndria. E já vou explicar lá no PDF de vocês, no e-book de vocês, tem uma fotinho da mitocôndria, né? O que é essa tal de mitocôndria? É a nossa célula. É a nossa célula da energia, a nossa célula da força, é a nossa célula que vai gerar todo o processo de ATP. O que é isso ATP? Nós já vamos ver também o que é ATP. ATP é adenosina trifosfato. Ela é o componente que a mitocôndria gera para que o nosso organismo tenha energia. Energia para geração de músculo, energia para geração dos metabólicos, todo para o organismo funcionar corretamente. E se a nossa ATP não está ativa, se a nossa mitocôndria não está ativa e não está gerando ATP, então a gente começa a ter todos esses sintomas que eu passei para vocês. Então a gente começa a entender o porquê das coisas, né? A gente fica se perguntando, mas por que se fala tanto em alimentação saudável, em exercício físico? Por que agora o pessoal está falando tanto nisso? Porque a gente está se alimentando de forma errada, em primeiro lugar, e isso está preocupando, né, a medicina, a saúde integrativa, porque está gerando um excesso de doenças com, vamos dizer assim, com uma frequência que não se era esperada, né? Então, por isso que a gente sempre fala do desembalar menos e descascar mais, comer alimentos mais saudáveis, mas mesmo assim os alimentos eles não estão tão saudáveis como eles eram lá na época do vovô, na época da vovó. A população cresceu muito, precisa se gerar mais comida para alimentar essa população. Então lá, muito tempo atrás, foi desenvolvidas sementes, né? E para as sementes produzirem mais e mais rápido. Consequência disso, o terreno, o solo também não tem tempo para preparo para que os nutrientes sejam os suficientes até chegar para o ser humano. Fora isso, o processo, né? O processamento dos alimentos. Então, se os alimentos estão se passando por muitos processos, o qual eles estão perdendo também os seus nutrientes principais. Aí na segunda aula a gente vai continuar.